Meu convidado, o Ricardo Jorge Pinto, do nosso painel de comentadores. Ricardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Está aqui um apelo mais ou menos repetido, Marcelo Rebelo de Sousa, pegando numa leitura popular que fazemos sempre: se não vamos votar, não temos legitimidade para criticar. Esta campanha e os argumentos que se jogaram serão mobilizadores para aqueles que ficam sempre no sofá à espera que alguém decida? Aparentemente sim, e eu digo isto por aquilo que são neste momento muitas dúvidas, muitas incógnitas, que quanto a mim resultam de três variáveis. A primeira é o efeito pós-legislativas de há 2 anos, que homogeneizou aquilo que é o cenário político e partidário. Em segundo lugar está também aquilo que é a intervenção de vários movimentos cívicos, que vieram baralhar um bocado as contas. E em terceiro lugar estará, quanto a mim, aquilo que, apesar de tudo, ao longo destes 15 dias se pode considerar uma campanha com alguma elevação, com ideias e, sobretudo, também até muito renhida e às vezes até truculenta entre alguns candidatos, sobretudo nas câmaras que têm eleições mais mediáticas. Nós temos uma ideia nacional, vamos vendo os líderes a aparecerem nas televisões todos os dias, mas localmente a campanha foi também muito intensa. Temos notícia pelas redes sociais, pelos jornais regionais, de uma campanha intensa com muitas ideias. É verdade, esta é talvez a eleição, não é talvez, é mesmo a eleição que mais pessoas envolve de uma maneira muito direta e, portanto, a democracia em Portugal é muito representada por aquilo que é o esforço que milhares e milhares de candidatos fazem para estas eleições. Uns de forma muito mais localizada, pensando apenas naquilo que é a sua rua, outros, na verdade, pensando também que representam muitas vezes partidos... Brincamos às vezes, quando alguém diz que a prioridade é alargar o cemitério. Sim. É um grande problema naquele sítio, certamente. É um grande problema e é um problema que deve ser levado a sério, como também me parece, às vezes, ou custa-me às vezes ver que se ridicularize aquilo que é o esforço de candidatos abnegados que podem não ter sequer as melhores ideias para as suas campanhas, são considerados os tais tesourinhos deprimentes, mas que na verdade são aquilo que muitas vezes as pessoas acham que é o melhor para a sua terra e o melhor para a sua comunidade. Olhando para as leituras nacionais, é inevitável, na segunda-feira ou no domingo à noite, fazermos uma leitura nacional. Sim. Se acontecer o que as sondagens apontam em Lisboa e no Porto, é um imenso terremoto no PSD. Sim, se as sondagens estiverem certas, o PSD vai ter uma votação nas grandes cidades que vai fazer com que, de certeza, a comparação de votos agora com a das últimas eleições legislativas mostre uma quebra muito significativa. E, eventualmente, Pedro Passos Coelho poderá agarrar-se, poderá acontecer uma subida no número de câmaras ou de juntas de freguesia, mas isso não será suficiente para calar os críticos que estão neste momento à esquina, à espera de um qualquer deslize social-democrata. E, por isso, Pedro Passos Coelho já o assumiu, está pronto para fazer a leitura política nacional e para, a partir daí, começar a preparar aquilo que é a questão da liderança dentro do seu partido. António Costa tem tentado capitalizar as duas grandes cidades. Hoje está, nesta altura, a fechar a campanha no Porto, ao lado de Manuel Pizarro, certamente a esperar que as sondagens lhe deem alguma razão. Pois, e é interessante que o efeito António Costa tem sido muito positivo. Isto é, em vários concelhos, as sondagens antes da passagem de António Costa e depois da passagem de António Costa mostravam que o Partido Socialista subia. Há aqui claramente uma contaminação e um efeito positivo do símbolo do Partido Socialista e da presença do Primeiro-Ministro, com uma conjuntura política que neste momento lhe é favorável, sobretudo por causa das questões económicas, e que naturalmente António Costa está a tentar neste momento cavalgar. Até porque tem já umas eleições legislativas aí, e como alguns analistas dizem, e eu junto-me na voz a eles... também a dizer, não entrem já na campanha outra vez. Exatamente, mas a verdade é que ele já tem os olhos postos nessa campanha e já está certamente a pensar naquilo que vai ser o seu entendimento com os partidos à esquerda. E para mim, uma das variáveis mais importantes do day after destas eleições é como é que António Costa vai olhar para os seus parceiros de Parlamento se, por exemplo, o Partido Comunista tiver um resultado menos favorável ou, pelo contrário, se o Bloco de Esquerda tiver mais força depois destas eleições. O debate entre a esquerda nestas eleições foi civilizado, foi tranquilo. Foi, como há pouco dizia, eu acho que foi uma boa campanha. Comparativamente a outras, eu penso que esta foi aquela que foi mais rica de ideias e aquela que acabou também por permitir uma alavancagem daquilo que é a posição que os candidatos têm relativamente às comunidades onde estão inseridas. Permitindo, ao mesmo tempo, que houvesse esse equilíbrio com as questões nacionais, porque ao longo destes 15 dias tivemos muita política nacional e os líderes dos partidos conseguiram fazer essa calibragem entre falar do local
Nacional e falar do Nacional. Interessante, António Costa nunca criticar nenhum candidato de outros partidos nos sítios por onde passou, sabendo que é Primeiro-Ministro e que vai ter que conviver com os autarcas que serão agora eleitos. Assunção Cristas, não falámos dela, joga em Lisboa, poderá ter o dobro dos votos de Paulo Portas. É outra das incógnitas, se eventualmente ela ficar à frente do PSD, será uma enorme vitória para o CDS e ela terá certamente o sorriso mais largo da noite eleitoral, até porque a leitura que ela fará não é apenas sobre Lisboa, é também sobre o país. E mais uma vez temos aqui a questão das eleições legislativas, isto é, a possibilidade do CDS mostrar não só que continua vivo depois de Paulo Portas, mas que tem neste momento uma palavra a dizer, eventualmente, se o PSD tiver vontade de fazer alguma coligação num futuro que neste momento se afigura bastante longínquo. Ricardo, obrigado por teres vindo a este Jornal 2. Olhar para este último dia de campanha, são as últimas horas com os últimos argumentos.